Pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Domingues e você está no canal Educador. No vídeo anterior, eu falei sobre os valores fundamentais de um educador e aqui eu queria trazer uma pauta que ela tende a se desdobrar e ser um tanto problemática exatamente naquele item que eu falei em outros vídeos sobre a falta de respeito à diferença, a falta de respeitar aquele que pensa de maneira diferente. Tá tudo certo você não pensar igual ao seu amiguinho, tá? O importante é que você respeite. E aí a gente vai falar de uma coisa bem delicada, que são modos de produção econômica, modelos econômicos, tá? E aqui eu acredito que seja bem interessante destrinchar essa situação, ao mesmo tempo comparar e ao mesmo tempo explicar para você. O Brasil nunca vai ser um país comunista e parte disso nós somos responsáveis. Não porque nós estamos defendendo o capitalismo, perdão pessoal, desculpa, não que nós estamos defendendo o capitalismo, mas porque o capitalismo está tão entranhado em nós que não vamos ter nada diferente, tá? Eu ia incluir esse conteúdo no vídeo anterior sobre os valores fundamentais, mas eu acredito que aqui possamos ter um desdobramento e esse vídeo até se alongar, chegar aí um pouco mais de 10 minutos. Então eu quero ser sucinto, mas eu também não quero gerar dúvida, tá? Pessoal, se inscreve, já aproveita, curte aí o vídeo, tá? Compartilha e assiste até o final, tá? Para que você tenha respaldo suficiente para criticar. Porque mesmo que você vá criticar, que a sua crítica seja construtiva, para que eu também possa aprender com a sua crítica, para que eu possa entender o seu ponto de vista. Mas não vem só criticar por achismo, venha com embasamento, por favor, tá? Afinal, aqui é um canal de educação. Nós vivemos num modo de produção econômico chamado capitalismo, tá? O capitalismo ele teve diversas fases. Ele começou lá com o capitalismo financeiro, quando a primeira moeda foi cunhada, e aí ou o capitalismo comercial, onde as pessoas começaram a pegar. Havia uma equação, certo? Quando havia, antes do capitalismo, que havia o escambo, a troca de produto por produto, eu produzia arroz, você produzia feijão, eu ia lá, trocava 1 quilo de arroz por 1 quilo de feijão, você não tinha um arroz, então os dois teriam a mesa, arroz e feijão, porque um produzia arroz e outro produzia feijão. Mercadoria por mercadoria. E aí a gente passa a ter agora eu tenho dinheiro, eu vou vender o meu arroz, com o meu dinheiro eu vou comprar o seu feijão. Então há também a situação de um querer valorizar o seu próprio produto. Então vamos lá, eu vou vender o meu quilo de arroz por R$10 e aí eu vou querer comprar o seu quilo de feijão por 5 porque eu quero ter lucro. Então capital, mercadoria, lucro. O capitalismo ele sempre vai buscar o lucro, ele sempre vai ter um produto a ser vendido ou um serviço a ser vendido, ele vai receber um valor X por esse produto, mas a pessoa sempre vai buscar o lucro. É aquela história que eu falava para os meus alunos. Eu compro uma caneta na Amazon por R$1 e monto uma papelaria e vendo essa mesma caneta a R$3, eu estou tendo lucro. E aí eu vou reinvestir, vou adquirir mais material, ou eu vou acumular capital. Entendeu? É isso. Tá? Oferta e demanda, né? Aquela oferta e procura que a gente fala. Então, quanto mais escasso o produto, mais caro ele é. Então, quanto mais ele é oferecido, mais barato. Então, vamos pensar aí durante a pandemia que todas as mercadorias ficaram difíceis a sua produção, principalmente quando a gente tem a divisão internacional do trabalho, onde tudo para ser produzido é produzido cada parte em um pedaço do globo, em um espaço, em um local. E aí a gente tem que juntar esse todo, e algumas peças vão faltar. Com isso, a gente cria escassez e com isso a gente aumenta o produto. Então, eu vou falar muito, eu tenho um canal também sobre futebol, sobre as camisas de futebol. Eu sempre comprei muito na promoção, galera. Eu sempre comprei no ano seguinte a camisa porque era mais barato. Então, a camisa era lançada a R$300, eu comprava a 100. E veio a pandemia, a camisa que era lançada a R$300, ela começou a ser lançada a 500. Então ela teve uma valorização porque se tornou escasso. A distribuição de renda é desigual, tá?
A gente vai ver aí países capitalistas como Estados Unidos, Japão, Alemanha, e a questão do capitalismo é você vender a sua força de trabalho e você não é remunerado pelo valor que realmente você desempenha essa força de trabalho. No socialismo lá, que aí as pessoas vão falar, é marxista, não sei o quê. Calma, galera, calma. Marx entendia que o capitalismo, eu aprendi com uma professora, o capitalismo ele é um monstro, né? Porque quando ele chega na crise, ele se devora, evolui. Então a gente teve capitalismo comercial, industrial, o global, e a gente está, cada vez mais o capitalismo vai evoluir. A gente vai chegar num capitalismo da criptomoeda, não vai haver mais, enfim. Hoje a gente quase não usa dinheiro de papel, né? Tudo é por transação bancária. E Marx falava que era uma ordem que iam entender que o capitalismo ele é um sistema ferrado, vou usar essa palavra, e aí o socialismo seria a correção das falhas do capitalismo e o comunismo seria essa evolução. E, de novo, não vamos viver o comunismo. De novo, curte, compartilha, assiste o vídeo até o canal e não deixa de se inscrever, tá? No socialismo a gente vai ter a comunidade estatal, a propriedade estatal. Tudo é do Estado. A intervenção estatal ela é grande. Então vamos dar um exemplo de algo, porque que nem partidos de esquerda, não estou defendendo um partido de esquerda, mas eles tendem a buscar mais políticas de cunho social. Então vamos pensar no Sistema Único de Saúde, o SUS. Então aqui a gente tem hospitais públicos. Você vai lá no hospital, é claro que o tempo de atendimento demora, mas tem a farmácia que você, inclusive, depois de sair da consulta, você pode ser encaminhado já para a farmácia para pegar o tal medicamento. Questão de exames, tudo mais, você pode fazer isso tudo de forma gratuita. Existem os convênios com clínicas particulares, você vai lá e faz, mas se não houvesse isso, todo mundo teria que pagar plano de saúde. E será que todo mundo tem condição de pagar um plano de saúde? Principalmente as pessoas mais idosas, que deveriam pagar menos, mas eles pagam mais porque eles usam mais. Todavia, eles têm menor poder de compra. Pensa nisso, pensa nisso. Lembra de novo a questão da responsabilidade social. Tem a ver essa reflexão. E aí, as decisões elas são tomadas mais de caráter democrático. No capitalismo, se eu sou dono de uma empresa, eu não levo a minha ideia para os meus funcionários para ver se eles concordam ou não. E aí a ideia é que no socialismo todos possam discutir para buscar sempre o bem social, tá? A motivação principal é o bem-estar social. Aí tem a questão da distribuição de renda mais igualitária, e esse é o ponto, o pulo do gato, que a gente vai falar aqui de alguns países, e aí você vai me questionar, mas eu peço que você preste muita atenção, principalmente em um país. Muita gente vai falar que a China é socialista. A China é o país mais capitalista que existe, caso você não saiba. A China é o maior parceiro econômico do Brasil desde 2009. E um país socialista, ele não tem relações comerciais com outro país, tá? E aí muita gente vai falar de ditadura, mas ditadura é uma forma de governo, não um modo de produção econômica. Então, Cuba, Coreia do Norte são socialistas? Também são socialistas devido ao caráter ditatorial da forma de governo deles. Então, se eles não se relacionam com outros países, não tem como eles viverem o capitalismo. Ponto. Ponto. A China, se você estudar a fundo o BRICS, e aí de repente eu recomendo que vocês leiam um livro do Jim O'Neill, Mapa do Crescimento. Ele vai falar, o Jim O'Neill criou esse termo, ele faz parte do grupo do Goldman Sachs, e ele vai falar sobre uma experiência que ele teve na China de venda de flores num templo, que o mesmo, meu Deus, qual é o nome? Buquê de flores, ele era vendido diversas vezes no mesmo templo, e tem coisa mais capitalista que isso? Então a China não é. E os chineses vão falar que eles vivem o socialismo de Estado. Balela, balela. Eles são capitalistas ao extremo. Então, capitalistas contra os Estados Unidos ou mais. Então, não cai nessa. E aí, vamos ao comunismo. Eu vou falar algumas bases aqui, e aí depois eu vou falar uma coisa que é o diferencial, e você vai entender de uma vez por todas, e nunca mais vai falar a asneira de que nós vamos viver o comunismo, tá? O socialismo, ele fala da propriedade comunitária, em todos os meios, e aí vem o trouxa e fala assim, e se eu tiver uma casa de 3 quartos,
e 2 quartos são de visita, porque eu moro sozinho, o governo vai vir e vai mandar eu morar com um venezuelano, com 2 famílias venezuelanas. Deixa de ser idiota. Existe uma coisa chamada função social da terra. E aí isso tem a ver com prédios que não são utilizados, e tem a ver, por exemplo, eu morei em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, uma senhora lá, ela tinha 71 casas. Se ela tivesse as 71 casas alugadas, o Estado nunca chegaria para ela e falaria assim: então, fulaninha, tem um fulano de tal que está morando na rua, vamos fazer uma negociação, um contrato de tantos anos, eu pago um valor X de aluguel, esse valor vai evoluindo e o fulano de tal ele tem que trabalhar, e aí entre ela ter a casa vazia e receber um valor menor de aluguel, mas receber alguma coisa, eu recebo. É melhor um dinheiro, um pássaro na mão do que 2 voando, né? Então é isso, tá? A mesma coisa, invadir as minhas terras, não é isso, imbecil. Você tem uma terra, tantos hectares, você não está utilizando tudo. Uma pequena parcela ela pode ser reservada para uma família para ter um início de produção de agricultura familiar. E nessa agricultura familiar eles vão pagar pelo uso da terra. Você não vai ficar a ver navios, o governo não vai tomar sua terra, sua fazenda inteira. Presta atenção, não fala asneira, não cai no fake news. Não diz besteira sobre o comunismo que você não sabe o que é comunismo. Você está aprendendo agora comigo o que é o comunismo, tá? E aí tem a questão da autogestão e da cooperação. A motivação são as necessidades humanas e autorrealização, a distribuição de renda, cada um segundo a sua capacidade. E calma que essa parte é delicada. E aí, nenhum país é comunista, tá? Nenhum país. Aí tem gente, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, perdão, a Coreia do Sul é capitalista, né? O K-pop aí da vida, o dorama, tudo isso, eles estão vendendo cultura, tá? E a Cuba, a Coreia do Norte são socialistas. Não tem país comunista. Agora vamos pro diferencial que você vai entender. 12 minutos. Não deixa de assistir, que esse é o ponto crucial e a gente já vai finalizar. Não esquece de curtir. Não esquece de se inscrever. Vamos finalizar, tá? E aí, o que vai acontecer? No país capitalista, eu, Rodrigo, trabalho numa fábrica de carro. Eu gosto muito do exemplo do carro e depois eu vou falar outro exemplo, tá? Opa, perdão, chutei tudo aqui, volta, ajeita, tá? Mais ou menos aqui, beleza? Presta atenção. Tá com a camisa vermelha petista. Não é isso. Deixa de ser bobo, tá? Presta atenção. Opa, de novo. Retomando, galera. Tive que pausar porque eu chutei tudo aqui, ficou tudo distorcido. Perdão, mas vamos lá. Eu trabalho numa fábrica de carro, tá? Um carro popular hoje custa 80 mil. Vamos falar do Polo. Eu trabalho numa fábrica e aí eu produzo por mês 30 carros. Todo dia eu produzo um carro, tá? A ideia do socialismo, vamos ao capitalismo. O meu salário é 8 mil, beleza? 8 mil. É um salário razoável? Eu vou fazer uma conta mais fácil porque eu sou de humanas, tá, galera? O salário, vamos dizer que o salário mínimo seja R$ 1.500 e eu receba 8 mil. Então eu vou estar recebendo aí 3, 6, 9, 6 salários mínimos. É um bom salário? É um bom salário. Mas se eu produzo 30 carros, não significa que eu vou receber no socialismo, tá? Pelos 30 carros. Eu vou receber por aquilo que eu estou produzindo. Se eu estou produzindo um carro e o carro custa 80 mil, meu salário deveria ser 80 mil. Mas por que não os 30 carros? Porque cadê o lucro do dono? O socialismo não é uma coisa assim também do vamos dividir e o dono do capital que se dane. Não é isso. É porque se eu recebo produzindo 30 carros e eu recebo pela 10ª parte de um carro, eu vou botar 90 mil carros para ficar mais fácil. Eu recebo 10% por um carro, sendo que eu estou produzindo 30, é injusto. Mas se eu receber por um carro, tá? Rodrigo, mas você não é o único funcionário. Não, galera, mas eu estou falando, se eu sozinho produzisse um carro por dia, existem N funcionários que vão produzir N carros. Então, o Rodrigo produz um carro. Ele constrói esse carro, um carro, 90 mil. É um salário digno? Show de bola. E aí, o socialismo fala que você produz pelo que você ganha pelo que você produz. Então, o médico, ele deveria receber pelo valor da vida que ele salva.
Ah, e quanto vale a sua vida? Ah, minha vida vale R$2, brincando, tá? 50 mil, então o salário do médico vai ser 50 mil. Ah, minha vida vale 200 mil, então o salário do médico na sua consulta vale 200 mil. É isso. Isso seria o socialismo, tá? Porém, vocês viram que ainda tem diferença. O fulaninho ganha 90, o outro ganha 200, o outro ganha 50. O comunismo fala de todos ganharem de forma igual. Só que para eu ganhar, eu estou ganhando 50. Para eu ganhar 90, o cara que ganha 200 tem que aceitar perder 40, e aí ele receberia, isso eu estou falando só em 3 partes, ele receber 160 para eu receber 90. Ah, é só 40, ele vai continuar recebendo 160. Será mesmo que ele concordaria com isso? Você, sem hipocrisia, você concordaria em abrir mão de parte do seu salário para que o coleguinha... Olha que a gente está falando de responsabilidade social. Não estou falando para você virar comunista. Eu só estou falando que o capitalismo não funciona favorecendo a sua mão de obra. E você busca, se você utiliza hospital público, se você busca a utilização de meios públicos, então você não é totalmente capitalista. Se você for totalmente capitalista, então não use escola pública, não use hospital público, posto de saúde, não pegue remédio na farmácia popular, use sempre o mais caro. Faz a economia girar. Pesa no bolso. Será que você concorda totalmente com isso? Ponto. Socialismo. Ah, eu uso hospital público vez ou outra. Não é que você é um socialista, você só não é totalmente adepto do capitalismo, você não vive o capitalismo na íntegra, tá? E o comunismo é isso, galera. Você não vai abrir mão do seu salário para o coleguinha receber mais. Não vai, não precisa fingir que você tem um coração tão bom, tá? Você não tem. Eu não tenho. Eu não vou viver de hipocrisia aqui e falar, ah, não, que o reino dos céus seja me dado e aqui eu abro mão de todo o meu bem material. Lógico que não, eu quero ter melhores condições para mim e minha família. Se eu abro mão de 40 mil, se eu ganhasse 200 mil, eu estou abrindo mão de parte, nem que seja para guardar para uma pensão futura, uma aposentadoria futura. Então não repitam mais a balela de que o Brasil vai virar um país capitalista porque a esquerda está no poder. Deixa de ser idiota. Até porque a esquerda está negociando com vários países e incentivando o agro aí. E outro dia a gente vai falar disso, dessa cultura agroexportadora que nem sempre é favorável para a gente, mas é o que faz o nosso país funcionar e não se desenvolver, tá? Galera, não esquece, curte, compartilha. Se eu falei algo que não agradou a vocês, eu peço desculpas. Se você, de repente, de uma forma educada, queira colocar alguma observação no comentário, eu sou todo olhos e ouvidos para que a gente possa chegar a um denominador comum. Agradeço se você colocar aqui algum comentário, algum conteúdo para uma próxima pauta de vídeo, tá? Eu sou Rodrigo Domingues, você está no canal do Educador e até um próximo vídeo.